A palavra de Deus diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se aniquilou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a homens, e sendo obediente, sendo semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Levante as suas mãos. Me abençoe agora. Soberano Deus, te agradecemos por esse momento tão singular da sua igreja, porque estamos reunidos no seu nome, para que o Senhor nesta manhã derrame sobre nós do teu Santo Espírito, para que saiamos daqui abençoados e portadores da sua multiforme graça. Venha nesse momento, Senhor, receber-me no teu altar, porque sem vós nada eu posso fazer. Dê-me a tua graça, fale na minha boca, dê-me sabedoria, inteligência para transmitir o que o teu Espírito anunciar ao meu intelecto, porque sem vós nada eu posso fazer. Abençoe agora grandemente cada pessoa aqui presente, e que aquele que ainda vive um problema, uma dificuldade, uma enfermidade, que no término desta palavra estejam perfeitamente curados e abençoados. Que o teu Espírito, a partir de agora, tenha livre acesso às nossas almas, pois diante de ti, Senhor, em nome de Jesus, estamos nus e descobertos, para que nada em nós esteja escondido. Em nome de Jesus, nós estamos aqui te pedindo e te louvando. Seja bem-vindo, Santo Espírito de Deus, agora. Seja bem-vindo, Santo Espírito de Deus, nesse lugar agora. Comece a derramar da tua unção, comece a derramar da tua vontade, do calor do altar do Pai. Comece a derramar sobre nós. Assim nós pedimos. Amém. Pode sentar, por favor. A palavra de Deus nos ensina que é muito importante que aqueles que se aproximam de Deus creiam na existência de Deus. Seriam para nós, repito mais uma vez, perder o nosso tempo se nós não estivéssemos reunidos hoje aqui numa manifestação de fé, crendo em Deus como autor da nossa vida, como aquele que tudo pode e quer fazer de cada um de nós um baluarte na sua igreja. Paulo demorava-se um pouco para estar com Timóteo, e ele disse: Timóteo, veja como você se comporta na casa de Deus, o baluarte e o esteio da verdade. O nosso comportamento na casa de Deus, como igreja, tem que ser um comportamento salutar. Paulo ainda diz: veja como você
se comporta para que os homens, ao analisar o seu comportamento, eles venham tomar uma decisão ao lado de Deus. De Deus. Por quê? A nossa moderação tem que ser notória, diz a Bíblia, porque Deus está perto, vendo as nossas atitudes, vendo o que nós estamos falando. É aquele que realmente quer fazer de cada um de nós um representante dele aqui na terra, mas um representante fiel, alguém que realmente ele possa confiar plenamente. Porque hoje muitas pessoas admiram um casamento duradouro. Olha, mas isso é raridade, alguém está casado há 30, 40 anos. Não é raridade. É o sinônimo que de fidelidade, de respeito um com o outro. Quando há respeito, fidelidade, as coisas são duradouras, não é? As coisas caminham de uma forma agradável e que vai fazendo de cada um de nós uma pessoa satisfeita com aquilo que nós somos, com aquilo que nós alcançamos até agora. Porque o grande problema é a insatisfação das pessoas, não é? Hoje nós estamos reunidos aqui, se nós quisermos, nós vamos achar muitos motivos para dizer que esta convenção não está boa. Mas nós não viemos aqui para olhar os pontos negativos. Nós viemos aqui para colaborar e diminuir os pontos negativos e somar com tudo aquilo de positivo, de bacana, de bom que nós estamos aprendendo e estamos recebendo. Quando nós partimos dessa premissa, nós vamos viver bem, porque nós vamos encontrar no nosso vizinho, no nosso irmão, alguém superior a nós mesmos. E é isso que Jesus ensina. Quando nós realmente amamos o nosso irmão, nós somos reconhecidos como filhos de Deus, porque passamos da morte para a vida. E é isso que a igreja tem que entender, que nós precisamos viver em unidade. Nós não podemos ser encontrados em grupos antagônicos, pensando coisas diferentes. Nós somos participantes do mesmo Deus, do mesmo batismo, vivemos a mesma fé, estamos aqui fundamentando a nossa esperança. E a esperança não é a última coisa que morre, como diz o mundo. A Bíblia revela que a esperança não traz confusão, porque ela é marcada pelo amor de Deus derramado em nossa vida pelo Espírito Santo. Então nós estamos reunidos aqui numa só esperança, não para estarmos em confusão, numa corrida aonde nós não sabemos qual o seu final. Nós sabemos o final desta corrida nossa, porque nós não estamos desferindo o golpe no ar, nós não estamos andando aleatoriamente, nós não estamos fazendo o que o mundo manda. E muitas vezes nós somos achados esbofeteando o nosso próprio corpo. Ou seja, muitas vezes nós somos caluniados, injuriados, não é? E o nosso corpo físico recebe o baque dessas coisas. Porém,
nós temos que ter a plena certeza, a convicção, que esbofeteando ou sendo esbofeteado em nosso corpo, nós naquele dia não vamos ser desqualificados, nós não vamos ser vistos como alguém que passou pela história da igreja sem fazer parte dessa história. Nós levamos e precisamos levar as marcas de Jesus Cristo em nossa vida, em toda a circunstância da vida. Nós precisamos ser pegos levando as marcas de Jesus Cristo. Lembre-se que Paulo disse que nesta vida nós íamos ficar atribulados. Quem que não fica atribulado nesse mundo que jaz no maligno? Não é? Nós vamos ficar atribulados, porém em momento algum a tribulação imposta a nós pelo mundo vai nos encontrar angustiado. Angústia e opressão de todo lado. A tribulação não vai nos angustiar, porque nós temos certeza em quem nós temos crido. Ela não vai. Paulo fala que nesse mundo nós vamos ficar perplexos. Tem coisa que nos deixa perplexos. É verdade ou não é? É verdade. Nós somos carne e osso. Nós não somos um robô. Seria muito fácil para Deus criar robô. Seria muito fácil, não é? É só ligar a chavinha, vai para lá, Rocco, vem para cá, Rocco, faça isso, Rocco, prega isso, Rocco. Não, Rocco, você vai se preparar para pregar na convenção, e aquilo que você estudar, eu vou colocar na sua boca depois, acrescentando o que me apraz. O que me apraz. Mas a iniciativa é sua. E eu posso agora descer desse púlpito, chamar a minha mulher que está ali, minha companheira, e ir embora para minha casa. Quem vai me impedir? Deus não vai me impedir. Você não vai me impedir. É uma decisão intrínseca própria de quem foi criado no livre arbítrio, com o direito de escolher. E é a nossa escolha que vai definir o nosso fim. É por isso que a Bíblia ensina que o fim das coisas tem que ser melhor do que o começo das coisas. Eu não tenho que estar envelhecendo sem mudança na minha vida. À medida que eu avanço na idade, o meu conhecimento de Deus, a minha intimidade com Deus tem que ser maior, para que eu possa deixar um legado de honra, de glória à geração que vem aí, aos nossos filhos, nossos netos, bisnetos, as pessoas que nos conhecem. Elas precisam aprender de nós, e nós precisamos aprender com as pessoas. Se não existir essa humildade, nós estamos caminhando como caranguejo para trás. A igreja caminha para o alvo, para o prêmio. E quando eu vejo Paulo dizer: a minha vida está já para ser oferecida como libação, não é? Mas eu combati o bom combate, eu estou terminando a minha carreira, eu vivi de fé, não é? Eu vivi de fé. Um homem que na sua velhice trazia sobre si as marcas de Jesus Cristo, um homem que estava indo para a morte, mas consciente que ele estava indo para a vida.
para a vida, para a vida. E agora me resta o quê? Um homem que apresentou um passado de dignidade, de glória, um homem que estava vivendo um presente de fé, e um homem que anunciava que o seu futuro já estava garantido. A vida é isso, a vida cristã é isso, é isso. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo, porque Ele fará descer sobre nós chuvas de bênção todos os dias. E agora o que me resta? Receber a coroa da vida, a qual o Senhor tem reservado para mim, que eu receberei do justo juiz, a saber, Jesus Cristo. É Jesus que vai entregar a nossa coroa. Não é o homem mais influente desta terra, não é o pastor que mais fez, porque nada mais ele fez daquilo que lhe foi mandado. É outra coisa que nós precisamos saber. Nós fazemos sim aquilo que nos é mandado, para que recebamos de Deus aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós. Mas quando nós vamos além do que foi mandado, nós passamos a adentrarmos em um privilégio superior, e a igreja precisa sair do limite do que lhe foi mandado, porque além do limite existe as revelações de Deus. Paulo, é aquilo que o apóstolo Paulo fala: eu combato, presta atenção, Colossenses 2, eu combato, eu trabalho, é isso que ele estava dizendo. Eu combato, eu trabalho, para que os seus corações sejam consolados. Eu não trabalho só para que eu cumpra o que Ele mandou que eu faça, para que eu receba dele o que Ele conquistou para mim, mas eu vou além do que Ele manda, para que os vossos corações sejam consolados e enriquecidos de inteligência. Olhe bem, enriquecidos de inteligência, e na plenitude do Espírito Santo, para conhecimento das riquezas que estão ocultas em Jesus, o tesouro de Deus, a sabedoria de Deus, a ciência de Deus. É isto que Ele quer que nós conheçamos, além daquilo que nos foi dado a fazer, a realizar. Eu tenho que produzir mais para conhecer mais de Deus, para poder ser mais útil aquilo que Deus quer que eu venha fazer, que eu venha realizar. A igreja não pode parar no tempo, no espaço, no conhecimento que ela recebeu até agora. Ela não pode. Quando a igreja para no tempo, no espaço, no conhecimento, Deus passa a não responder mais às nossas orações. Há momentos nessa vida que nós temos que beber um cálice amargo. Há momentos, o cálice da enfermidade, muitas vezes, o cálice da traição, da angústia, da calúnia, o cálice do abandono. Tem pessoas que não vêm na convenção porque acham que estão abandonados. Eu não vou participar mais,
ninguém olha por mim, ninguém vê o meu trabalho. Se eu estivesse baseado as decisões que eu tenho tido tomada no reino de Deus em cima de reconhecimento, eu não teria tomado nenhuma até agora. Nenhuma. Porque você não é obrigado a reconhecer o meu trabalho. Eu não sou obrigado a reconhecer o teu trabalho. Posso elogiá-lo como uma forma de incentivar você mais. Mas o nosso trabalho tem que ser visto, confirmado por Deus. Porque o homem, por mais que queira nos honrar, ele tem um limite nas suas honrarias. Mas a honra de Deus nos leva, no lugar da vergonha, ter dupla honra. No lugar do cálice da afronta, Ele abençoa a nossa família. Nossos filhos serão abençoados e prósperos. Precisamos entender, porque a honra de Deus é diferente. A cada dia o Espírito Santo quer nos colocar acima das potestades, acima das estrelas, acima dos próprios anjos. E nós vamos ouvir a voz do Espírito testificando com o nosso espírito que nós pertencemos a Deus. Esta é a maior honra que um homem pode receber, porque ela vem de Deus, e nela não há interesses particulares, nem de grupo. Na honra de Deus, ela nos fortalece. Vamos entender que vamos ser perseguidos nesse mundo, porém jamais vamos ser encontrados desamparados. Nós vamos ficar abatidos, mas nunca ninguém vai nos ver destruídos, porque nós levamos no nosso corpo mortal as marcas de Jesus, para que também a sua vida se manifeste nesse corpo. Esse corpo é templo do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. Olhe bem, não é um corpo para atrair desejos sexuais, não é um corpo para ser mostrado, mas é um corpo para ser transformado no templo do Espírito Santo, aonde Ele vai nos ensinar a nos vestir. A moça de Deus não vai andar com o umbigo de fora, nem mostrando a frente nem atrás. Ela vai saber usar uma roupa que não mostra os sinais da sua genitália. O homem não vai entrar na casa de Deus de bermuda, camiseta. Esse corpo é um corpo de glória. É um corpo de glória, de glória, de glória. Entendeu? As moças, as mulheres da igreja têm que saber que elas não fazem parte do tchan, não, nem da mulher melancia, melão ou raio que parto. Se faz parte do corpo de Jesus, é do corpo de Jesus, aonde o Espírito Santo quer habitar, aonde o Espírito Santo
vai mudar a nossa forma de olhar. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não seja analfabeto, biblicamente falando. Jó disse, eu vou falar antes porque ele fez isso. Porque Jó era um homem que ele mostrava dignidade e seriedade em todas as suas ações. Ele diz: eu fiz uma aliança com os meus olhos, para que os meus olhos não contemplem as coisas erradas e as mulheres. Eu fiz uma aliança com meus olhos. Nós precisamos fazer aliança. Se você lembrar, você diz, lembre-se que no início da mensagem eu falei que eu não sou um robô. É eu que determino o que eu vou olhar e como eu vou ver. É eu que determino onde os meus pés vão me conduzir. É eu que determino o que eu vou ouvir, o que eu vou falar. Não é o meu vizinho, é eu, é você que tem que determinar as suas ações, sua fala, seu pensamento. É você. É por isso que o salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, a fim de que eu tenha um coração sábio, um coração que vai me conduzir dentro da vontade de Deus. Será que não é isso que nós precisamos aprender? Será que não é isso que tem atrasado as bênçãos do matrimônio, da família, da empresa, da igreja, dos relacionamentos? É a falta de domínio próprio. Que a sua moderação seja conhecida diante dos homens, porque o Senhor está perto. Ele está vendo. Ele está vendo você. E Ele não quer que haja em nós trevas. Você diz: eu sou a luz. Não, você diz: eu sou a lâmpada. A lâmpada. Nós não somos lâmpada. Somos lâmpada ou não? Somos ou não? Somos sim. Você é uma lâmpada, cuja a luz dela é Jesus. É Jesus. Então essa lâmpada, você é uma lâmpada, mas ela vai acender se você quiser que ela acenda. Ah, Senhor, acenda agora, porque eu quero ser curado da minha enfermidade. Ah, Senhor, apague agora, porque eu quero cometer um pecado. Esteja ligado nele. Esteja aceso 24 horas por dia. Por quê? Alguém vai procurar luz em você. Às vezes é teu marido, a tua mulher, que dorme na mesma cama. Que marido e mulher tem que dormir na mesma cama. Não é um com o cachorrinho e o outro na sala. Um é luz para o outro. Um acende o outro. E os dois acendem o caminho dos filhos. E a família acende a luz da igreja. Da igreja. Está entendendo? Por quê? Porque Deus fala com a igreja através da sua santa palavra.
mas quem fala com o mundo é a igreja.